Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, Josiane Pires fala sobre subjetividade, Matheus Pacheco traz mais informações sobre o Janeiro Branco, Douglas André estreia falando sobre o sofrimento na contemporaneidade e vamos trazer uma matéria surpresa. Olá, eu sou Gabriela Marques e você está assistindo o NAP TV. Na semana passada falamos sobre o Janeiro Branco. Nessa semana, Matheus Pacheco seguirá falando um pouquinho mais sobre o assunto. Fique ligado! Olá! Na semana passada a gente começou a falar um pouquinho aqui com vocês sobre o Janeiro Branco. Mas você sabe o que é o Janeiro Branco? O Janeiro Branco foi uma campanha que foi criada em 2014 com a intenção de chamar a atenção para um cuidado que não é muito da nossa cultura, que é o cuidado com a saúde mental. Estima-se hoje que as patologias mentais são uma das maiores causas de adoecimento psíquico e de afastamento do local de trabalho no mundo inteiro. Existem pesquisas muito importantes da OMS que apontam para dados e números cada vez maiores nesse sentido, principalmente relacionados à depressão, mas também apontando para casos mais graves que chegam até mesmo ao suicídio, dentre outras patologias mentais. E é justamente por isso, ou melhor, pensando nisso, que essa campanha foi criada, porque a gente tem o costume, e na nossa sociedade de hoje, mais ainda, de pensar muito na nossa saúde física. Quer dizer, a gente vai ao médico, a gente faz exames para prevenir doenças, a gente tem campanhas importantes que falam sobre o câncer, que falam sobre a AIDS, que falam sobre diversas patologias, mas a gente fala muito pouco sobre a saúde mental. Então, por que não iniciar o nosso ano pensando sobre isso? Afinal de contas, a saúde mental, ela existe como uma espécie de um pilar. Se a gente não está bem psiquicamente falando ou emocionalmente falando, dificilmente as outras áreas da nossa vida vão estar bem também. Então, é bastante importante a gente poder observar. E nesse sentido, eu acho que vale a dica. O próprio canal do NAP está aqui com vocês ao longo do ano inteiro, falando semanalmente sobre questões psicológicas, sobre cuidado, sobre maneiras de cuidar ou de pensar a si mesmo. Então fica o convite para vocês para cuidar um pouquinho mais da mente de vocês. Agora, a psicóloga Josiane Pires traz para nós um pouquinho sobre subjetividade, ou seja, a importância de cada indivíduo reconhecer a sua singularidade. Confira na matéria. Oi, gente! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a importância da subjetividade. Me ocorreu esses dias, né, no meio dos meus devaneios, assim, analisando o mundo de hoje, como é que ele está funcionando. Eu percebo que estamos muito numeralizados, não sei se vocês me entendem. Vejam lá, a gente está sempre procurando um número na balança, um número na fita métrica. Nós somos um número de telefone, nós somos um número de CPF. A gente busca uma nota, seja na faculdade ou na escola, né? A gente ganha uma nota no boletim. Enfim, nós somos número de seguidores em redes sociais, nós somos número de curtidas em redes sociais. E eu fiquei parada pensando, não, nós não somos números, nós somos pessoas. E somos cheios de subjetividades. Muito. O que é a subjetividade, então? Subjetividade é o nosso mundo interior, é o nosso mundo íntimo. E às vezes a gente esquece de olhar pra gente mesmo como alguém íntimo e subjetivo e se compara ao outro, ao colega de trabalho, ao colega de escola, ao amigo. A gente se compara ao pai, à mãe, ao filho. Não, nós não somos iguais a eles, nós não somos só mais um número na família, mais um número na fila do banco, mais um número
no trabalho, nós somos únicos, nós somos subjetivos também. Por isso é tão importante que a gente tenha um espaço e um olhar para a gente mesmo. Quando esses padrões ou esses números de fatos caírem muito pesados sobre vocês, parem, pensem e digam que não é isso, não é assim. E procure a gente, procure um psicólogo, procure uma ajuda para resgatar a subjetividade que há em você, para resgatar o seu eu, para se libertar desses padrões, que a gente não precisa viver correndo atrás de números. Nós não nascemos para isso, nós nascemos para ser felizes. Eu que trabalho bastante aqui na clínica com as pessoas, os adolescentes jovens, eu vejo que muitos se questionam e se perguntam sobre a faculdade e sobre o Enem também, que é uma nota de corte, né, um número para o Brasil inteiro, que não significa que a pessoa é aquilo ou que ela não é boa por não tirar aquele número ou aquela nota. E a busca dessa nota, né, de chegar nesse ápice, então, ali, né, de conseguir, de uma vitória, muitas vezes ela não é o pessoal. Não é porque nós queríamos, porque o adolescente queria, porque o jovem queria aquilo. É para agradar um terceiro, uma outra pessoa, é para mostrar para alguém, né? Do mesmo jeito funciona a rede social, né? Na minha rede social, eu posto uma foto porque realmente eu quero guardar aquele momento, eu quero mostrar para outra pessoa, eu quero seguir um número específico de curtidas, para que alguém veja que eu posso, que eu consigo. Não, a vida não é uma competição. Tá muito errado quando a gente entra para viver alguma coisa, alguma história, ou entra em alguma trajetória, seja profissional ou pessoal, para competir. Não, nenhuma competição é saudável. Nós somos criados muito fortemente numa cultura que nos dá a ideia que existe um céu e um inferno. Então a gente basicamente se guia normalmente por uma questão de se perguntar se as coisas estão certas ou erradas, se tá bom e ruim, e a gente esquece de fazer a pergunta se nós estamos felizes com aquilo. O bom para mim pode não ser o bom para você, o ruim para mim pode não ser o ruim para você. A gente não precisa ficar sempre nessa ordem muito binária de lá ou cá. Há muitas coisas no meio disso. E essas muitas coisas no meio disso é a subjetividade. É o nosso eu, é o que a gente precisa resgatar e se conhecer também. O nosso quadro de Psicodicas é um momento perfeito para você ampliar horizontes, conhecer novos projetos e ideias. A seguir o nosso intervalo, mas não saia daí, porque logo logo vem mais matéria super interessante aqui do NAP TV. Olá, eu sou Isadora Kolnag e hoje eu trouxe mais uma dica de série e de filmes para vocês. Então, hoje a minha dica é de um filme chamado Um Senhor Estagiário. Ele é do ano de 2015, ele já tem um tempinho, mas é bem interessante. Então eu vou contar resumidamente o que o filme fala e algumas dicas de algumas lições que a gente pode tirar desse filme. Então, o filme conta a história de um senhor de mais ou menos 70 anos, que ele já é viúvo, já está desempregado, mas ele se sente numa fase onde ele ainda tem algo para fazer, né, um trabalho, ele tem esse desejo de ter uma vida um pouco mais ativa, não deseja viver numa vida assim de marasmo. Então, ele vai em busca de um programa de estágio para a terceira idade, até que ele consegue essa vaga de estágio numa empresa de e-commerce, que é super atual, super moderno, né? Mas acaba que ele se torna um super aliado da dona da empresa. Então, com o tempo, né, eles vão se tornando super próximos devido à experiência profissional do personagem principal. Ele consegue ajudar bastante a dona da empresa em questões de liderança, gerência e tudo mais. Algumas das lições que a gente consegue tirar desse filme são: não abra mão dos seus princípios, agarre todas as oportunidades quando aparecerem, confie na sua capacidade, tenha mais empatia e valorize a qualidade das pessoas. Então, essa é a minha dica de hoje. Não se esqueça que esse filme se encontra na Netflix e no YouTube. Então, vocês podem assistir em qualquer momento do seu dia. Tchau!
A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Eu sou a Carolina. Adoro a praia, o sol, as planadas. Mas ando tão nervosa e estressada no trabalho que tenho tido dificuldades em dormir e nem essas coisas já consigo aproveitar. Eu sou o Filipe e trabalho na construção civil. Gosto de futebol e de estar com os amigos. Mas há coisas que eles não sabem. Às vezes sinto-me tão mal que nem me consigo levantar da cama. Meu nome é João. O meu irmão é o meu melhor amigo. Costumávamos passar as férias juntos, mas desde que ele começou com aqueles medos, nunca mais fomos juntos a lado nenhum. O meu nome é Maria. Sou mãe e uma mulher divertida e inteligente. Estou a acabar o curso de Direito. Mas pouca gente sabe que às vezes me sinto tão sozinha que só comer parece aliviar esse sofrimento. Estamos de volta. Fazendo sua estreia no programa do NAP TV, Douglas falará um pouquinho sobre o sofrimento na contemporaneidade e as formas de enfrentamento. Confira na matéria. Eu me chamo Douglas, sou psicólogo, estou ocupando então esse espaço na NAP TV para falar sobre perspectivas sociopolíticas do sofrer e narrativas de qualquer vida. Eu parto então de um pressuposto, de um conceito de um filósofo brasileiro contemporâneo chamado Vladimir Safatli, que ele nos coloca a sociedade como um circuito de afetos, né? Esses afetos que permeiam a sociedade, medo, angústia, amor, tristeza, alegria, etc. É este tema, justamente essa perspectiva, então, da qual eu parto quando eu penso em sociedade. E quando eu penso em política, eu estou pensando justamente no meu referencial base, que é a psicanálise. Política como laço que me vincula ao outro. Então, são os meus laços que fazem eu criar vínculos com outro sujeito, com as coletividades, enfim. Perspectivas sociopolíticas do sofrer e narrativas de qualquer vida significa que não há vida onde o sofrimento não habite.
né? Não importa em qual campo da sociedade exista essa vida, seja na periferia ou seja no centro, o sofrimento é parte inerente da condição humana, né? E está tão difícil falar sobre ele, né? Na atualidade, né? A gente até é interessante ter esse espaço, né? Para poder falar efetivamente sobre o sofrimento, não necessariamente entre quatro paredes, ou claro, é muito importante falar sobre ele na clínica, mas também coletivizar essa fala, né? O sofrimento como algo que é nosso e que não é problemático em si, e sim algo que a gente tem que saber levar, saber viver com isso. Interessante que o Freud, no Psicologia da Massa e Análise do Eu, já na introdução ele diz que não há psicologia individual sem psicologia social. Ao mesmo tempo nós estamos falando da mesma coisa, né? Porque o ser humano que, por exemplo, num campo de uma análise clínica senta à nossa frente é constituído de história, né? É constituído de relação com o outro, né? Com o coletivo, enfim, e essa constituição histórica é de fato permeada por sofrimento, por alegrias, por emoções. E é interessante isso, porque uma das frases que a Eliane coloca e que gera nos desacomoda, né, e que me fez ter esse insight de ligação entre esses dois conceitos que eu trago, ela diz assim: que tipo de mundo estamos, ou que tipo de mundo, ou que tipo de sujeito estamos criando quando para qualquer dor nossa a solução é uma pílula? É basicamente isso, estou parafraseando ela, né? Então, essa urgência que nós temos em não tentar elaborar o sofrimento, mas sim tentar solucionar ele da forma mais rápida possível, né? Essa é uma das questões chaves que eu trago nessas minhas reflexões sobre o sofrer contemporâneo, né, que eu coloco no trabalho. E é interessante também porque às vezes a gente tem um pensamento ou uma fala, um diálogo, assim, onde a gente diz nós contemporâneos, isso é mais ou menos, isso Nietzsche vai falar em 1878, né? E ele diz lá, né, que a gente fala que a gente ama a tranquilidade, que a gente ama a paz, mas nós nos comportamos como vespas e moscas em pleno voo, né, em zigue-zague, assim, sabe, e já estabelecendo metas e metas e mais metas, né, e não dando esse tempo de inflexão, de introspecção, esse convite que o próprio Freud faz, né, dessa inflexão, dessa viagem interior, de nos conhecer, não só o próprio Freud, a filosofia como um todo, conheça-te a ti mesmo, por mais que seja um clichê, né? Mas parece que a gente não está mais muito disposto a pensar sobre nós mesmos, né? Eu até vinha refletindo antes da possibilidade agora do vídeo, eu vinha refletindo sobre a questão daquele dito, mente vazia, oficina do diabo, né? Pensei, por que eu não posso ter a minha mente, ou buscar ao máximo ter a minha mente vazia, não totalmente, porque isso é impossível, mas por que eu tenho que estar sempre carregando mentalmente a mim de informações externas, né? De estímulos externos, e esquecendo um pouco dessa viagem introspectiva ao qual a vida me convida, né? A vida que é imanente, que está acontecendo agora e que pode a qualquer momento deixar de acontecer. Aí entra uma outra questão, que é justamente a parte da finitude, né? Nós, os seres humanos, parece que cada vez mais estamos com o complexo de falar sobre mortes, de falar sobre a finitude da existência, né? E queremos viver justamente de forma mais plena possível, mas não talvez através dos nossos desejos, e sim de valores externos, aquilo que nos faz nos movimentar como nós mesmos, né? Então eu pensava sobre isso, por que isso? Por que eu tenho que estar me lotando de informação? Por que eu tenho que estar buscando algo fora de mim? Por que eu não posso me dar o tempo de introspecção, né, em mim mesmo, esse tempo de solidão, né? A solidão não é algo necessariamente maléfico, triste. Não, a solidão acho que
tem algo muito potente. Acho que através da solidão, através desse espaço que nós podemos dar a nós mesmos, muitas vezes a gente pode buscar esse espaço através de uma clínica, né, através de um atendimento terapêutico, porque ali a gente consiga construir esse espaço e daí a partir dali a gente estabeleça esses momentos com nós mesmos, não necessariamente na clínica, mas também na nossa vida como um todo, né? Então, este sofrer ao qual a gente evita falar, porque existe aí, então, a gente pode falar em um fundamentalismo da felicidade, né? Como se a felicidade fosse tão simples, né? Pô, nas mídias sociais a gente dificilmente vai se deparar com o sofrimento de alguém, mas sim com a vida bela, a vida intensa, a vida pulsante de alegria e de amor, né? Isso muitas vezes faz com que realmente quem esteja passando por uma fase de sofrimento relacione aquele sofrimento como algo de fracasso. Então, tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz, e eu tô assim, nossa, e daí sim a solidão pode se tornar um problema, né? Porque então eu não consigo falar sobre a minha dor, eu não consigo falar sobre o meu sofrimento, porque eu crio uma idealização que ao meu entorno todo mundo é feliz, menos eu. Então eu me deprimo e me retiro do convívio social, me retiro do laço social que eu chamei de política, né? A princípio a gente deveria ter essa facilidade, porque a gente tem a linguagem para isso, estabelecer esse laço com o outro, de poder ser empático em relação ao que o outro está passando, acolhedor em relação ao que o outro está passando, né? Hoje estamos estreando aqui no programa um novo quadro, o TBT NAP. Olha só que interessante, algo que é super moda nas redes sociais, recapitular, né, acontecimentos, fotos, matérias aí que já aconteceram. Aqui no programa do NAP TV faremos essa mesma brincadeira. Já que o programa acontece em quintas-feiras, faremos então o NAP TBT. E nessa semana, confira diretamente do programa 25 a psicóloga Daniela Blaut falando um pouquinho sobre avaliação neuropsicológica. Você se lembra dessa matéria? Confere aí! Então é importante trazer esse contexto que vem da neuropsicologia, né, feita por um neuropsicólogo, que a neuropsicologia ela vem da psicologia com a neurociências, né, e a neurociências ela é o estudo do sistema nervoso central relacionado às funções cognitivas e do comportamento humano, né? Então, uma busca de entender tanto alterações e questões normais da memória, da linguagem, da condição visoconstrutiva e também relacionado ao comportamento humano, né, das condições bem de transtornos tanto de humor relacionado à ansiedade e depressão. Então, entendendo isso, essa atuação ela é extremamente importante para diagnóstico. E por que isso, né? Para entender se há algum tipo de alteração relacionado a essas questões. Então, aquelas queixas, situações de atenção, tanto quanto da criança, do adulto, né, do processo de envelhecimento que auxilia muito. E essa é uma condição que podemos entender tanto a monitoração, de poder fazer uma avaliação neuropsicológica, poder entender processos que vão levando a algumas alterações. A avaliação neuropsicológica é uma investigação, uma atuação onde o neuropsicólogo auxilia este paciente através de atividades, né? Uma boa anamnese, primeiramente, entendendo todo esse percurso, tanto histórico, como essa pessoa teve todos os processos de aprendizagem, de escolaridade, estudou até que idade, fez alguns cursos ou todas as suas formações ao longo da sua vida. Buscando isso muito relacionado a entender essa idade que ele está naquele momento, sendo criança, sendo adolescente, sendo adulto ou um idoso, né, com seu processo de envelhecimento, que é normal, declínio dessas funções. E dentro disso, poder entender
como vai se percorrer nessas atividades de vida. Então, a avaliação ela é feita com testes padronizados para a população brasileira, podendo entender todo esse processo tanto da linguagem, memória, todas as praxias, visoconstrução, e ao mesmo tempo algumas tarefas relacionadas, e todas essas buscas, né, de poder entender essas testagens, esse conhecimento a nível cognitivo que essa pessoa vai correspondendo, podendo entender se ela está numa normalidade ou ela tem algum déficit, alguma alteração onde há necessidade de poder ver uma investigação mais apropriada, que é extremamente importante entender esses sinais, tanto precoces e ao mesmo tempo poder entender qual é esse funcionamento. Mas a diferença é poder entender os processos do desenvolvimento. A criança tem um cérebro mais malhado, ele tem um processo diferente, né, de aprender, tem uma absorção e uma velocidade de processamento diferenciada. Mas no momento que nós vamos tendo processo ao longo da vida adulta, a gente vai tendo sim períodos e situações de processo de envelhecer a nível neural, que é normal, natural, a gente vai tendo algumas modificações, mas não doença, nenhum tipo de patologia. E a partir disso, a gente tem que buscar então esses sinais, e que essas queixas se veem para uma avaliação neuropsicológica, é entender que existe uma queixa. Olha, sempre era normal, eu não tinha nenhum tipo de dificuldade, agora está ocorrendo tais e tais situações. E este é o papel do neuropsicólogo, poder entender e auxiliar com informações para responder a pergunta do doutor, ou seja, pela neuropsicologia, a neurologia, que os neuros nos trazem, né, um pedido, a geriatria, que vem também olhar esse processo do envelhecimento, alguma questão quanto é a criança adolescente por pediatras, né, ou até mesmo um clínico, né, um clínico geral consegue dar esses sinais auxiliando, olha, eu acho que a este momento é necessário entender o que está ocorrendo. Então, atualmente, os estudos bem recentes, eles nos trazem essa relação hoje, que alguns sinais muito anteriores às patologias, o que é isso? Pode ser relacionado à doença de Alzheimer, outras demências afins, possam estar nos mostrando anos antes alguma prevalência, alguma questão associada a essas doenças. Então, mas podemos perguntar, mas por que saber isso, né? Por que entender isso anos antes? Sim, muito importante. Essa seria a função, o divisor de águas, né, para possíveis tratamentos. Porque, entendendo o processo, nós podemos estimular mais esse cérebro, buscar questões que, quando falamos de doenças de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas, está muito relacionado às outras funções, tanto a linguagem, aquela palavra, a ponta da língua, às vezes a pessoa fica buscando trazer aquela palavra e não vem, né? Então, são estímulos que você tem que buscar para ter um processo de um cérebro mais ativo, uma busca de poder treinar a sua memória e trabalhar com as suas funções, para poder estender e ter um cérebro mais a plasticidade neural, que a gente diria. Hoje é o que a gente precisa ter, uma comunicação interna muito importante, porque isso faz ser um cérebro mais saudável, né? Estamos chegando ao final do programa de hoje, mas você pode continuar nos seguindo, nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube. Você pode também sugerir temas que você gostaria que os nossos profissionais abordassem aqui no programa. Além disso, o NAP também está de portas abertas, esperando você com um chimarrão, caso você deseje nos visitar. Então é isso, nos vemos na próxima semana. Até lá! Tchau, tchau! Krause Assistencial apresentou NAP TV.